Hoje eu vou fazer com vocês a capa de um caderno. Ela era toda branquinha assim, tá vendo? Aí eu peguei lápis aquarelável, papel de aquarela e fiz um monte de florzinha. Bora lá ver como eu fiz? Bora então, gente. Para essa aula a gente vai usar lápis aquareláveis de diversas cores, canetinha preta de ponta fina, um pincel de pontinha, um pincel fininho, um potinho com água, toalha de papel. Eu vou fazer a capa desse lindo caderninho e papel aquarelável. Eu cortei o papel aquarelável na medida do caderninho, da capa, né? Para começar a desenhar as minhas florezinhas. Bora fazer um zoom aqui para vocês poderem ver mais de pertinho. Com lápis rosa, um rosa assim um pouquinho mais forte, né? Eu tô fazendo aqui uma bolinha, vou colorir toda a bolinha. Primeiro eu vou fazer tudo, gente, colorindo com lápis aquarelável. Depois, então, é que eu venho com pincel e água para ativar o pigmento, tá? Então, agora eu tô fazendo essa bolinha, tô colorindo ela por dentro. Agora o lapisinho verde para fazer o galinho, para fazer as folhinhas. E eu passo 2 vezes, aumentei um pouquinho a largura do galinho, né? Porque na hora que eu vier com o pincel e com a água, vocês vão ver que o pigmento fica super bonito. E aí, tô desenhando umas folhinhas. Gente, eu vou acelerar um pouquinho o vídeo, porque as folhas são todas iguais, tá? Agora eu tô fazendo 3 bolinhas com lápis verde, 3 bolinhas ovais. Quando a gente desenha com lápis aquarelável, sempre a pontinha do lápis sempre sai um farelinho. Aí eu vou passando a mão para tirar esse farelinho. É normal isso acontecer, tanto o lápis aquarelável quanto com lápis de cor, né? E aí eu vou colorir essas bolinhas por dentro. Mais um galinho. Mais uma bolinha, dessa vez uma bolinha amarela. Quando a gente colore com lápis aquarelável, coloca um pouquinho de força no lápis, sabe? Para quando vier com pincel com água, esse pigmento ficar bem forte, bem visível. Aí, tô fazendo a mesma coisa que eu fiz na outra, né? Que são essas 3 bolinhas ovais. Vou desenhar as folhinhas. Vou acelerar um pouquinho o vídeo, tá? Mais outro galinho, saindo do galinho principal. Sempre ainda com a mesma cor de verde. E agora uma bolinha laranja. Eu vou acelerar um pouquinho o vídeo de novo, tá? Para vocês não ficarem entediadas de me verem pintar a mesma coisa. Agora com um verde um pouquinho mais escuro, eu vou fazer um galinho. Aí, de novo, tá vendo? Eu passo 2 vezes o lápis para ficar bem forte o pigmento do lápis aquarelável. Uma folhinha bem simples.
E aqui eu vou fazer um galinho só com folhas. Reparem que eu fiz umas folhinhas maiores e agora eu tô fazendo umas folhinhas bem miudinhas, como se fossem as folhas nascendo, para ficar, para dar movimento mesmo ao galinho, sabe? Mais um galinho saindo do galho principal. E agora uma bolinha vermelha. E essa bolinha vermelha, ela é como se fosse assim um botãozinho de flor. E umas folhinhas bem miudinhas mesmo. Mais outro galinho, dessa vez um galinho bem curvo, né? Como se fosse assim um S aberto. E passando novamente o lápis de cor para o pigmento ficar bem forte e mais uma bolinha vermelha e as mini folhinhas. Mais uma florzinha saindo lá do alto da página. Dessa vez uma florzinha menorzinha, um lápis cor-de-rosa e as mini folhinhas. E na cabecinha da flor, aquelas bolinhas ovais, dessa vez bem menorzinhas, tá vendo? E umas folhinhas bem miudinhas. Mais um galinho, dessa vez um galinho só com folhas. Mais ou menos parecido com aquele que a gente fez do outro lado. Reparem que eu às vezes desencontro as folhinhas, tá vendo? Tudo isso para dar mais movimento ainda ao desenho. Mais um galinho. E passa bastante o lápis de um lado para o outro, de um lado para o outro. E mais um galinho parecido com aqueles dois que a gente já rabiscou lá em cima, rabiscou e coloriu.
Agora, gente, vamos pegar o potinho com água e molhar só a pontinha do pincel, bem só a pontinha mesmo, tá? Porque senão fica tudo muito aguado. E aí a gente vai ativando esse pigmento lindo que tem o lápis aquarelável. Sempre com a pontinha do pincel, bem de levezinho. E olha, eu não molho o pincel a toda hora. Quando eu sinto que o pigmento não está sendo mais ativado, aí eu vou lá e molho a pontinha do pincel novamente na água. Agora, como eu vou trocar de cor, né? Primeiro eu ativei o pigmento verde, agora eu estou ativando esse pigmento vermelhinho. Então eu lavei bem o pincel na água, enxuguei na toalha de papel e aí molhei a pontinha do pincel novamente para ativar essas duas bolinhas. Repara que nessa florzinha rosa, eu botei água demais e ficou manchadinha embaixo, tá vendo? Aí eu fui com a pontinha do pincel molhada com água e fui no pigmento do lápis, diretamente no lápis, para poder cobrir aquela parte que ficou meio borradinha com água, tá? Mas quando vocês fizerem isso, cuidado para não molhar a madeira do lápis, tá? E se por acaso molhar, deixar o lápis para fora para secar bem, porque senão apodrece a madeira. Agora chegou a hora de rabiscar essas florezinhas que a gente coloriu. Eu estou usando aqui uma canetinha gel de ponta bem fininha e na hora de rabiscar por cima do lápis aquarelável, às vezes tem que passar uma, duas, três vezes a caneta. Ou então fazer por fora do lápis, né? Como eu estou fazendo aqui. Às vezes pega um pouquinho dentro do pigmento, mas aí eu vou contornando por fora. E passando
várias vezes a canetinha para o pretinho aparecer bem, tá? Agora eu peguei um lápis aquarelável preto e molhei na água diretamente a pontinha dele para fazer esse miolinho preto que eu queria que ficasse bem pretinho, bem destacado. E eu não estava conseguindo que ficasse bem pretinho só com a canetinha. Então, o que que eu fiz? Molhei a pontinha do lápis, só a pontinha mesmo, na água, bem de levezinho, para fazer esse miolinho ficar bem pretinho. E continuamos então a rabiscar as flores, as folhinhas, os galinhos. Agora eu vou fazer bolinhas brancas nessas florezinhas vermelhas com a canetinha Gelly Roll número 10 a minha, sabe? Aí eu tentei fazer na amarelinha e na laranjinha, nas florezinhas amarelas e laranja, e não ficou legal, não apareceu. Então, o que que eu fiz? Vocês vão ver. Eu ainda tentei passar o branquinho por cima mais de uma vez nas flores laranja e amarela, mas não ficou legal não, gente, não ficou legal mesmo. Aí eu peguei o lápis vermelho, molhei a pontinha dele na água e fiz bolinhas vermelhas. E resolvi também fazer bolinhas vermelhas na cabecinha das flores, nessas bolinhas ovais. Aí com lápis preto eu fiz bolinhas pretas nessas folhas grandonas dos galinhos. 3 bolinhas em cada folha. E como não podia deixar de ter os meus respingos.
Aí você molha a pontinha do pincel na pontinha do lápis, tomando cuidado para não molhar a madeira, mas eu já falei que se molhar tem que deixar ela secar bem para não apodrecer. E fiz os meus respinguinhos pretos, que eu amo completar os meus trabalhos sempre com respingos. Agora eu vou colar, usei fita dupla face para colar a aquarela na capa do caderno. Olha que lindeza que ficou, gente. Na hora de colar, eu coloquei de ponta cabeça, mas até que eu gostei. Olha. Ficou muito lindo, né? O meu caderninho agora ganhou uma capa. Gente, eu espero que vocês tenham gostado da minha aula. E deixa os comentários aqui que eu vou adorar saber, tá bom? Beijo para vocês.